Então vamos lá para o capítulo 6º do livro de ouro de Saint Germain. O título do capítulo é Enfermidade Não. Só que, à medida que a gente vai lendo, ele fala de várias coisas e uma delas é justamente a gente não acreditar nas aparências do que está aí no mundo, no externo. Então, antes de chegar nessa parte, assim, a coisa mais importante que ele fala aqui é orai e vigiai. Então, para a gente estar sempre atento, ter cuidado com tudo o que está no nosso mundo. Tudo que aparece ao nosso redor, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tudo que a gente foca a nossa atenção, de alguma forma, se a gente focar e acreditar naquilo, nós aceitarmos aquilo que está acontecendo, vai entrar no nosso mundo. Então, Saint Germain, ele fala assim para os seus discípulos: prestem muita atenção a tudo que está acontecendo, mas deixe a sua própria energia ser qualificada somente com o bem, o amor, a bondade, né? Tudo que é de bom. Mas só que se a gente começa a ver a imperfeição e a gente se alinha com aquilo, a gente concorda com aquilo, é como se a gente tivesse, se enche de energia todos os dias. Eu falei, né? Recebemos energia, se enche de energia e de repente a gente perde tudo. Quando a gente começa a olhar para o que não está muito certo aí nesse mundo, né? Então, o orar e vigiar é a coisa mais importante desse capítulo aqui. E ele vai falando, né? Assim, olha, crede, né? Nessa grande presença que mantém em vós tudo que possais desejar ou usar. Sereis sempre providos de tudo no momento em que sentirdes alguma necessidade. Então, quando ele fala isso, eu me lembro de muito tempo atrás, eu estudava uma língua estrangeira. Aí eu queria ir para um curso que era um pouquinho mais caro, ficava longe da minha casa, mas eu queria fazer esse curso, né? Eu falei assim, poxa vida, acho que eu não vou ter dinheiro para isso. Mas eu ficava assim pensando, poxa, da onde que vai surgir o dinheiro? Olha, eu ainda era adolescente, eu não fazia dinheiro, né? Mas eu pensava assim, poxa, se minha mãe tivesse, né? Se minha avó tivesse um dinheiro para poder pagar esse curso para mim, só essa mensalidade, né? Porque o curso era pago todo de uma vez. Eu falei assim, poxa vida, se tivesse. Aí de repente, olha só, mais que de repente, né? A minha avó falou assim, olha, recebi um dinheiro, eu vou dar um dinheiro para você. Né? A minha avó era pensionista, né? da Marinha, e ela recebeu esse aviso, né? Que ela ia ter esse dinheiro. Ela falou assim, então tá. Então, para vocês verem como que, mesmo ainda eu longe de estar estudando aqui esse livro de Saint Germain, as coisas elas já se manifestavam na minha vida, assim como já deve ter manifestado na vida de vocês de alguma forma. Só que a gente não se dá conta da nossa energia. A gente vai se desempoderando tanto, né, que eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e a gente acaba realmente sendo um zero em cocriação e manifestação. Então, o livro de ouro de Saint Germain, eu acredito que ele vai trazer para todo mundo aquela possibilidade de enxergar que nós temos a energia e que nós podemos, sim, com ela, estarmos atentos, né? Orar e vigiar, estarmos atentos a tudo que nós queremos e poder qualificar a nossa energia com essa energia do amor divino. Aí sim a gente vai poder andar para frente. Então, depois dessa parte aqui, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que para tudo na nossa vida, por exemplo, a gente quer se tornar engenheiro. Então a gente vai lá, estuda na faculdade, estuda bastante, faz todas aquelas matérias. A gente quer se tornar advogado, médico. Então, para cada coisa a gente faz um estudo bem profundo, com foco, direcionado para aquilo. Você não vai querer ser um médico fazendo faculdade de, sei lá, literatura. Não tem. Então, onde você põe o seu foco é aquilo que você vai manifestar na sua vida. Isso é na vida física, no externo e no interno. Como que é o interno?
né? O meu ser interior, que se liga ao ser superior. Como que eu vou começar a manifestar as coisas que eu quero se eu estou o tempo todo tirando a minha energia, me desempoderando? Então a gente tem que fazer justamente o contrário. Da mesma forma que a gente estuda para conseguir alguma coisa, a gente também tem que se aprofundar no que são as energias, no como que funciona o ser interior. É você entender o seu registro acástico, você entender sobre os seus chakras, você entender como que a energia recebe. A energia todo mundo recebe a energia. Só que alguns aplicam ela mal, fazem coisas ruins, pegam toda a energia e vão usar para prejudicar outras pessoas. E tem gente que não pega aquela energia e vai fazer coisas boas. Ou então tem gente que pega a energia e fica no 0 a 0, não faz nada. Ah, não, tudo bem, daqui a pouco eu faço. Aí passam-se anos e anos e anos. Muita gente reclamando. Ah, poxa vida, nada acontece de bom comigo. Sim, porque você recebe a energia e não faz nada. O orai e vigiai, mas também tem mais um verbo que tem que ser colocado ali. É ajudai, trabalhai. Tem uma pessoa que eu sigo que ela fala assim, capinai. Se você não começar a só colocar coisa dentro e não capinar, não ir para frente, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vai ficar na estaca zero, reclamando de que as coisas não acontecem com você. Era como eu me sentia. Eu adquiria conhecimento, né, fazia minhas orações, tinha os meus rituais, blá, 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 e estava tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu não conseguia andar para frente, né? Eu conseguia dar um passo, mas era como se fosse assim a muito custo. As coisas boas aconteciam porque eu mantinha minha energia, quer dizer, um ou outro lugar a gente vai se movimentando, ou seja, o ajudai estava funcionando. O capinai também, eu não deixava de fazer as coisas que eu tinha que fazer para atingir aquele objetivo. Mas não era mais rápido, não tinha mais velocidade. Eu posso ganhar mais velocidade a partir do momento que eu reconheci, poxa, a energia está vindo nessa velocidade, uau, né? Eu botei assim, ó, orar e vigiar e vambora, vamos cair para dentro. É isso que a gente tem que fazer. E não é ficar só, ah, meu Deus, eu estou agora extasiado com essa energia que está aqui, né? Eu sou agora uma purpurina e tá tudo bem. Não. O que adianta você ser um ser iluminado e você não ilumina ninguém? Você só se ilumina. É isso que Saint Germain está falando. Então, justamente para o ser externo, para quem nós somos nessa realidade, existe um estudo. E para ser interno também existe um estudo. Da mesma forma que eu fui até pesquisar aqui uma coisa super interessante. Sabe aquele canalizador, o Bashar? Não sei se vocês conhecem, vários canalizadores existem por aí, mas todos eles trilharam um caminho. É um caminho de quê? De treinamento, de meditação. São vários tipos de meditação que a pessoa faz, vários tipos de respiração. A pessoa tem que seguir como se fosse um ritual, uma ritualística para poder acessar consciências mais elevadas. A partir desse momento que você está, ou seja, você está, as ondas, eu já falei das ondas beta, alfa, teta, delta. Então, quando você começa a baixar a sua frequência, você consegue acessar estados mais elevados. Então, quando você acessa estados elevados, você consegue canalizar. Mas, assim, você vai canalizar a partir do momento que você pede por isso. Olha, eu quero canalizar o que tem por aí, que consciência tem aí que quer conversar comigo, que se alinha com a minha energia, que se alinha com o meu ser. Então foi isso, né, que você tem um treinamento para tudo. Você tem um treinamento espiritual e você tem o treinamento da realidade. Mas o treinamento espiritual, você pode estar pensando assim, eu vou ter que entrar num centro, vou ter que entrar num... Veja bem, não é por aí. Não é você entrar no centro e seguir aquele lugar. Não é você entrar, né, no espiritismo ou numa igreja. Calma, é você... Primeiro de tudo, você ter consciência do que você quer. Onde você quer chegar. Você quer ter mais consciência? Ok, então você pede assim, olha, eu quero ir para a escola dos mestres. Você pode ler a Bíblia e você se iluminar. Você pode ler qualquer outro livro de outra religião e também se iluminar.
Mas o problema é você reconhecer que você está alimentando o seu ser, que se liga com a fonte. É o seu ser interior. Você está... como é que eu posso dizer? Você está alimentando aqui, né? Como diz o mestre Saint Germain, ele fala assim, você está qualificando a sua energia com a energia que vem do alto, que vem, né, do universo. E é isso que é interessante, né? A gente ter isso. Então, ter essa conexão total. Outra coisa que ele fala aqui que tem a ver com o tal da enfermidade, não é que assim... Os homens acreditam que devem fazer exercícios físicos para desenvolverem os músculos. Vocês podeis também desenvolver um belo e simétrico corpo com músculos fortes sem que seja necessário um só exercício. Aí, né, os especialistas de plantão falam assim, isso é balela, não, isso não é possível. Ok, vocês não acreditam em contos de fadas porque se a gente se desempoderou tanto, que a gente não acredita em coisas assim energéticas, com o pensamento eu vou conseguir alcançar alguma coisa. Mas não, tudo começa no pensamento. Né? Até mesmo para você fazer o exercício, antes de você mexer o corpo, você tem que pensar assim, na mente. Você tem que, então eu vou fazer, como é que é? Aquele que puxa assim, vou fazer esse que levanta os braços, né? Eu vou fazer aquele, né, abdução, sei lá. Você primeiro imagina você fazendo exercício, aí depois você vai para a realidade. Aí você já calcula na sua mente quantas vezes você vai fazer. Vou fazer 3 de 20, vou fazer não sei quanto tempo. Você organiza tudo antes. Tá entendendo? Então você já visualiza, nem que seja por alguns minutos, você já visualizou. Então, o que vem antes, o que está na nossa mente, porque a gente não dá muito tempo. A gente quer tudo assim, imediato. É rapidinho, eu quero resolver logo. Não, mas se você começar a respirar, primeiro respirar, se concentrar no que você quer de verdade. E eu botei um vídeo aqui que fala assim, né, que eu consegui emagrecer, né, assim, um tempo foi fazendo exercício, mas o outro, né, assim, a segunda fase foi falando para mim mesma, nossa, eu tava com um peso, aí eu falei assim, nossa, né, perdi 1 quilo, como é que foi isso? Aí eu comecei a falar, nossa, que máscara é essa que eu tô com tanto? Então, cada dia que passava, cada 2, 3 dias, eu ia perdendo, assim, 1 quilo, 500 gramas. E isso foi me animando, porque no final de um período, eu estava do jeito que eu queria. E eu falei assim, olha que legal, que fantástico que é a nossa mente. É claro que eu não me enchia de coisa que não devia, né? Eu comecei a ter uma alimentação regrada, mas às vezes até mesmo com a alimentação regrada, a gente não emagrece, a gente fica naquele platô que os especialistas falam, que a gente chega um lugar que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, que aí vem na mente. A gente começar a usar a mente para poder chegar onde a gente quer. Mas, bom, voltando aqui ao mestre Saint Germain, assim, ele fala assim que às vezes ele vê os estudantes sinceros, né, os discípulos muito sinceros, passarem tantos anos se esforçando, se exercitando e deixando de lado o uso dessas faculdades mentais, né, e não vendo o resultado imediato, porque eles deixaram-se cair novamente em um estado inativo, até que alguma coisa volte a reanimá-los para eles voltarem ao caminho que eles estavam seguindo antes. Porque a nossa vida é isso mesmo, é uma balança. Tem uma hora que a gente está todo firme lá, no pensamento, na imaginação, está tudo alinhado. E de repente uma coisinha, sei lá, deixa a gente totalmente desempoderado. E se a gente se fixar naquilo, se a gente deixar assim, poxa, agora eu não estou me sentindo bem, acabou. Acabou. Eu nem falo não tô bem, eu falo assim, tô meio esquisita. Né? Porque esquisita dá na mente assim, tá esquisita o quê? Esquisita pro bem, pro mal, pra cima, pra baixo. Porque quando você fala não tô bem, tô cansado, tô não sei o quê, é o poder das palavras, que vai, volta. Então, se você tá cansado, vai ficar mais cansado.
é isso que todos esses coaches falam, né? Várias pessoas falam, poder das palavras, tudo que você fala, então você tem que fazer uma reprogramação na sua conversa interna. Em vez de você olhar assim, esse meu óculos aqui, não, eu tenho aqui outro óculos, o menorzinho, né? Esse óculos aqui é melhor. Aí a gente fica mudando, como é que eu fico bem? Mas a gente tá sempre reclamando de alguma coisa, sempre falando alguma coisinha do próprio corpo, do próprio cabelo, do brinco, não sei o que. A gente tá sempre, sempre, sempre tendo algum pitaco para dar, para falar de alguma coisa. Então, o Saint-Germain, ele fala assim, olha, o reconhecimento persistente e determinado da presença eu sou vos levará a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que você desista. Então, mais uma vez, ele fala, orai, vigiai e usai a presença eu sou. Como? Eu já falei. Repete, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E vai, a cada medida que você vai falando, vai se empoderando mais. Eu sou, eu sou. Aí você pode depois, mais pra frente, colocar, eu sou feliz, eu sou grata, eu sou não sei o quê. Mas inicialmente é só o eu sou. Só que a gente está muito acostumado a dizer que tinha uma novela que eu gostava, que eu achava engraçado, mas olha a grande verdade. A menina falava assim, eu sou pobre, mas sou limpinha. A gente adorava, né? A gente até repetia isso nas nossas conversas. Sou pobre, mas sou limpinho. Né? Porque a gente olha para nossa casa, isso aqui não tá bom, isso aqui tá velho, isso aqui tá não sei o que, não sei o que lá. A gente fala assim, eu sou pobre, mas sou limpinho. Ou então, a pessoa entra na nossa casa, não repara não, porque a gente já vai criando na nossa própria mente, né? Aquela coisa assim de imperfeição, aquela ideia, né, de imperfeição. Podia ser melhor, podia não sei o que. Não, tá tudo certo. Então, quando você começar, quando você parar, né, orar e vigiar, você pede, mas você não vigia. Você pede riqueza, você pede corpo belo, esbelto, mas você não vigia as suas palavras. A gente não vigia, eu não vigiava. Entendeu? Às vezes a gente quer dinheiro e só tem aquele platô ali. Ou então a gente quer um corpo bonito, a gente só tem aquele platô. Por quê? Por causa das palavras que a gente fica repetindo. Quantas vezes, né, nas conversas que eu tinha com as pessoas, eu repetia assim, você tá tão bem. Não, mas eu tô acima do peso. Pronto, acabou. Era oração, era profecia. Eu falando pra mim mesma que eu tinha que continuar daquele jeito. Então, quando a pessoa fala assim, você tá tão bem, mas pode melhorar. Melhorar. Aí a cabeça vai pensar assim, vai melhorar pra onde? Pra cima ou pra baixo? Você tem que enganar a sua própria mente, porque a mente ela tá ligada no coletivo de todo mundo, das pessoas. Tá todo mundo reclamando de alguma coisa. Então, aí sim que vem o vigiar. Você vigia o que você tá falando. Você tá falando, você fala, opa, peraí, eu não vou falar isso. Então, quando vem alguém aqui na minha casa, não repara não. Olha, tá do jeito que tá porque não tive tempo, ou então eu não quis arrumar. Eu falo logo, não quis, não tô a fim de arrumar. Quando eu arrumo, eu arrumo. Se lembra que eu estava falando ontem sobre os mestres, né? Você vai receber o mestre em casa, você arruma a casa toda, como se você fosse receber o Saint-Germain. Então, se eu não arrumei, é porque eu não quis arrumar. Acabou-se. Não tem que ficar dando desculpa. Aí, tá lá. Aí o Saint-Germain ele fala uma coisa assim muito interessante, que é, amados, novamente eu vos digo, cantai a grande melodia da grande presença conquistadora do eu sou. O que ele está falando? Para a gente cantar, inventar uma música. Eu sou não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Inventa uma música, pega uma música aí que você gosta e troca a letra e transforma ela para você. Ou seja, para você ser o eu sou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue ser somente o eu sou? Eu sou. Não, a gente sempre acaba falando, eu sou muito esquecida, eu sou muito azarada, eu sou muito não sei o quê. Não dá. A gente fala isso e pronto, a profecia anunciada. A profecia está ficando ali. Então não se fala mais.
eu sou azarada, eu sou chata. Eu falava isso muito para os meus irmãos. Eu sou muito chata mesmo. Coitados, eles devem ter ficado assim, meu Deus, ela é chata mesmo. Ou seja, porque se eu falava que eu era chata, eu era muito mais chata. Né? Tudo que eu falava poderia assim, até piorar a conversa, a pessoa de ficar de saco cheio de falar comigo. Meu marido fala assim, que eu falo demais. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Mas na minha cabeça eu falava, eu sou chata mesmo. Pronto, multiplicava, ampliava. Você quer ampliar a sua força, a sua energia? Começa a falar coisas boas de você. Uma coisa que eu sempre falei de mim, assim, eu não esqueço nada. Assim, de perder, eu não perco nada. Ela falou assim, eu não perco documento nenhum, não perdi nada. Então, uma vez eu perdi uma carteirinha que eu estava precisando dela, mas eu tinha outra assim em reserva, mas eu falei assim, gente, eu não perco nada, como é que pode ter acontecido isso? E eu fiquei um tempão procurando essa carteirinha. Eu falei assim, não, realmente eu perdi. Eu fiquei assim, né, falando, impossível ter perdido. E aconteceu de que eu estava com uma amiga minha e ela pegou os documentos, né, lá dela, assim, e por acaso o meu estava junto. E ela não viu. Então, ela ficou com os meus documentos e eu acabei isso. Então, depois, muito tempo depois, né, quando eu fui encontrá-la, e ela me mostrou novamente os documentos, a minha carteira caiu. Eu falei assim, olha, estava aqui. Ou seja, eu não sabia, ela não sabia, não tinha consciência disso. Mas estava lá, porque eu sabia que eu não tinha perdido. Eu só não conseguia lembrar em que momento que aquilo saiu do meu campo de visão. Eu não conseguia lembrar. Mas aí surgiu na minha vida novamente. Então, realmente, eu não perco nada. É muito difícil. Se acontecer, aí eu já falo, era porque era para perder. Mas nem isso eu falo porque isso não acontece. Então, vamos lá. Então, a todo momento, São Germain fala para a gente orar, vigiar, usar o poder do eu sou. E a gente está querendo descobrir a nossa maestria, queremos chegar à nossa maestria. Mas a gente quer ver a maestria do outro e se comparar, se igualar. Ok, a gente pode até se espelhar, ver como é que é, mas procurar a própria maestria dentro de si. Porque cada um, quando nasce aqui, cada um é como se fosse um livro e cada um tem a sua história para escrever aqui. Você lembra dos registros acásticos? Tem a sua história que vai escrever aqui e tem as histórias passadas. A história de ninguém é igual à nossa. Então, por que a gente fica se comparando o tempo todo? Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Eu penso assim, se a pessoa pode, eu também posso, porque somos todos uma consciência só. Então, todos somos uma consciência que vem para cá. Ok. Então, o que eu vou escrever na minha historinha, no meu registro acástico? Quais são as experiências que eu tenho? Então, porque a partir do momento que você internaliza o seu eu interior, você medita, você ora, você se conecta, você acessa o seu eu superior. E dependendo do tempo, das suas boas ações, das suas palavras, você vai conseguir vislumbrar o que são os seus registros acásticos. Você não precisa nem entender que registro acástico, você vai conseguir acessar uma consciência sua que fala assim, caraca, eu posso isso. Você pode até descobrir dons, talentos que você não tinha, porque você simplesmente estava só, né, fechado nessa realidade e só funcionando do jeito que está todo mundo funcionando. Quer ver uma coisa que eu tenho pavor é ficar seguindo. Não é que eu sou contra a regra, não. Calma, eu gosto muito de seguir as regras. Mas, sabe, tem regras que não tem o porquê de ser. E a gente fica, todo mundo seguindo aquele negócio porque, não, é assim, desse jeito. Né? Você tem que andar só... você tem que andar só do lado direito. Então, você tem um lugar super aberto. Você tem que andar só pelo lado direito ou esquerdo? Você não pode andar pelo meio? Não está atrapalhando ninguém, não tem ninguém. Ah, não, por causa de se me explicar, eu até entendo. Mas mesmo assim, se você tem um lugar amplo, você pode andar por onde você quiser. É a nossa liberdade. E aí tem sempre alguém querendo podar a nossa
né, a nossa liberdade. São os podadores de plantão. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não sei o que. Olha, às vezes a gente fica de saco cheio. Tem tanta regra inútil, que às vezes, né, pode ser inútil para uns e para outros não, mas mesmo assim, a gente tem que, novamente, orar e vigiar, ajudar e trabalhar, capinar, fazer o que quiser, cai para dentro, vai que é tua, né? Então, esse é o momento. Então, o que o Saint-Germain fala aqui sobre a enfermidade não, você não dá vazão para o que está no externo. Você tem que ver o que você quer manifestar dentro de você. Então, ele fala assim, uma coisa que todos esses coaches falam que considerai que sois aquilo que desejais ver concretizado. A presença eu sou é o coração de Deus. Então, entramos imediatamente no grande silêncio, no momento em que pronunciamos o eu sou. E se você crê que você realmente é o eu sou, e que você é o que você declara, fica instantaneamente manifestado. Olha que coisa mais linda. Aí ele fala, crer é ter fé que o que você acredita é verdade. Pois existe um entrelaçamento entre a crença e a fé. Então você tem a fé, mas você não acredita? Acabou. Se você tem crença que aquilo é possível, e se você tem fé, aí sim você juntou os dois e você vai ver a manifestação acontecer na sua vida, né? Aí ele fala assim, né? Toda vez, né, a energia de Deus penetra em vós absolutamente pura e perfeita. Ou seja, Deus manda pra gente a energia purinha, purinha, purinha. Aí o homem que vai qualificar essa energia, quando ele for usar, da melhor forma, pode ser de forma pura, continuar, ele ser um canal disso, ou qualificar de forma impura. Entrou puro e sai dali só sujeira, sai dali só palavras ruins, sai dali só coisa para agredir os outros, só para criar conflito, criar ambientes indesejáveis, criar imperfeição no mundo dos outros e no próprio mundo. Você tá entendendo? Então todo mundo tem a energia igual. Aí depende de como a gente vai usar. Então quem usa a energia bem vai se empoderando cada vez mais, sim, a pessoa anda para frente. E quem vai usando de forma negativa vai entrar de novo, mas o campo já está todo lamacento. Você está entendendo? O campo, eu digo assim, os chakras, a aura, a energia, esse campo invisível que é a pessoa. E depois a pessoa não entende, eu sou tão... Acha, né, que é tão boazinha, faz não sei o que lá, mas pensa coisas ruins, não fala, mas tá tudo na cabeça. Imagina todo mundo se ferrando, todo mundo, não, vai pro raio que o parta. Não fala, mas pensou, gente, pensou. Esse é o momento da manifestação do pensamento. Do pensamento vem pro sentimento e vem para as ações. Acabou. Então, Saint-Germain, ele tá aqui ensinando pra gente coisas assim, fantásticas. E quem quiser seguir esse caminho de um verdadeiro discípulo de Saint-Germain, você tem que ler o livro 1, 2, 3, 4, 5, conviver com pessoas que vivem isso, procurar aplicar na sua própria vida e orar e vigiar e você olhar assim, peraí, isso aqui que eu tô vendo, eu vou me alinhar com isso ou não? Isso vai reverberar na minha vida de que forma? Está ressoando comigo ou não? Então a gente tem que o tempo todo ficar de olho no que a gente está fazendo. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E é uma maravilha, né? Poder estudar com vocês. Tem mais um exemplozinho aqui que eu esqueci, que essa é muito legal. Ele fala assim, olha, eu tinha um discípulo que ele qualificou de tal maneira o seu círculo eletrônico com o poder de curar que o chamavam de sombra curadora. No momento em que alguém fazia contato com o círculo eletrônico desse,
discípulo dele, a pessoa era curada. Então, para você ver que a gente pode estar levando luz para as outras pessoas, cura para as outras pessoas, a partir do momento que a gente começa a ser a própria cura em si, a própria luz, a própria energia, ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desculpa esse vídeo longo, mas queria trazer isso. Até mais, tchau.